Bem, louvado seja Deus, é muito bom ver você aqui novamente. É sinal que você está vivo. E eu também, viu? Deus é bom demais, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou melhor, pode ser no Data Show, em Lucas capítulo 4, no versículo 40. Lucas 4, 40. Diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. E eles os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor derrame sobre nós uma unção especial. Amém. Nós vemos, e eu separei essa mensagem, porque no meu pensamento, né, eu falo aqui há mais de 25 anos, e chegaria um dia que nós seríamos proibidos de ler a Bíblia, e está chegando lá, né? A palavra de Deus vai se cumprir, mesmo que a gente sofra com isso, tem que se cumprir, né? E outra coisa, no meu pensamento, né, vamos dizer assim, no meu relacionamento com Deus, posso estar errado. Se eu estiver errado, primeiro Deus me perdoe e depois você, né? Mas nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu sinto, né, na minha alma, que parece que nós vamos viver o que o Egito viveu com as 10 pragas. Só que não será uma praga local, como foi lá no Egito. Será mundial, como foi o Covid. O Covid veio, eu entendi o Covid para dar um sacode na humanidade, um despertamento. Mas parece que não aconteceu isso. Parece que Deus fez aí uma peneirou, principalmente a sua igreja. E aí o que será de nós? E por isso nós vamos, né, ter um culto ou dois, vai depender da direção de Deus, às quartas-feiras, voltado para a cura. É cura. O mundo está doente, gente. Amém? O mundo está doente. E nós estamos nesse mundo. Poxa vida. Nós vamos precisar mesmo é de oração. Por isso, eu peguei esse versículo aqui e comecei a imaginar. Olha só que coisa interessante. Diz que todos os que tinham enfermos, na nossa versão diz isso,
Como assim? A mãe trouxe aquele filho, aquele marido, o marido trouxe aquela esposa, aquele neto, aquele sobrinho, aquele vizinho, aquele amigo, que se encontrava doente. E levaram, como diz aqui, a Jesus. Eles começaram a acreditar que Jesus cura. E Jesus cura até hoje. Amém? Eu lembro, né, que a minha mãe, já falei aqui, que a minha mãe contraiu um câncer com 49, 50 anos. Minha mãe era uma mulher de Deus, né? Foi o quê? Rezadeira, né? Naquela época. Antes de se converter, ela rezava cachumba, ventre caído, elisipela. Eu não sei aonde ela aprendeu isso. Eu acho que foi da minha avó. Você vê que tem umas coisas que, né? E dava certo. Eu lembro que a rua toda precisava de uma reza, era a Dona Rosa. Quase que era a Dona Reza, né? E aí o que acontece? Minha mãe encontrou Jesus. Aí acabou aquilo tudo. Parou. E ela foi servir a Deus. E ela teve essa doença. E nesse sofrimento todo, nessa loucura que a gente fica doido, uma doença dentro de casa. E ela chamou a gente, né, os filhos, para chamar tinha que fazer chamada, né? Porque eram 7, muito filhos, né? E tudo da mãe. Aí ela falou assim: olha só, eu estou doente, vocês estão vendo, estava muito doente, já abatida. E por favor, não me levem para outros lugares que não seja o hospital ou a igreja. Advertência. Então, se eu perder minha consciência, não me leve para outro lugar que não seja Jesus. Ela tinha medo de alguém levar, né, um dos filhos, levar para um local, uma rezadeira, não sei o quê. E aí eu vejo então que esse pessoal aqui em Lucas pegou o pessoal doente, os amigos, os parentes, e levaram a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que ter essa consciência. Porque no momento da dor, do desespero, tem gente que topa tudo. É tipo aquele negócio, né? Está com dor? Toma qualquer coisa, desde que pare. Pô, mas pode ser um remédio que prejudique outra coisa. Então temos que tomar cuidado. Aí o que acontece? Então, às quartas-feiras, nós vamos, não agora, né, nessa, ou talvez nessa vai ser assim, nós estamos divulgando, mas não temos uma data, e para orar pela igreja, orar por você, orar pela sua família, orar pelo seu vizinho. Então você conhece alguém doente, né? Traz aqui. Gente, não sou eu, não são os diáconos que vão curar. Quem cura é Jesus. A gente é um instrumento. A gente ora em nome de Jesus. Amém? Aí o que acontece?
comecei a ler numa intenção de trazer um personagem da palavra de Deus para a gente conhecer o sofrimento. Eu acho que eu falei desse personagem não tem muito tempo. Você vai falar assim, pô, o pastor está pregando de novo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Hã? Mas eu quero falar para você da cura de Naamã. Foi o que me inspirou. Eu acho sensacional. É uma das histórias mais impactantes que a Bíblia tem no Antigo Testamento. Segundo livro Reis, no capítulo 5. Eu não vou ler o texto todo, porque eu já conheço de cor e salteado. Estou há 36 anos lendo esse texto, a Bíblia. Mas para você se contextualizar. No versículo 1, diz o currículo desse homem, que você conhece. Comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ponto. Vamos abrir aspas. Presta atenção nisso. Eu vejo aqui um homem poderoso, que venceu guerras, querido. Se liga só. O texto está dizendo que tinha um bom conceito, um ótimo conceito, e era um cara fiel ao rei. Gente, tem todas as características para ser abençoado por Deus. Porque olha só, se você for uma boa pessoa, socorrista, cheia de amor ao próximo, você não precisa ser rico, não precisa ser prendado, mas que você tenha um ótimo conceito aonde você mora, não precisa ser em outro lugar não. São as características para Deus impactar a sua vida. Não precisa mais nada não, gente. Fecha aspas. Ele era herói de guerra, porém, esse porém dá uma dor, gente. Não sei se você sente essa dor. Eu sinto essa dor quando eu escuto porém. Olha, gente, que maravilha, a festa lá em casa foi uma beleza, porém, para por aí. Já vem coisa que não presta. Quando eu aprendi isso em português, eu era lá, na época de Pedro e João, bem antigo. Falei, caramba, preposição gostosa. Ele tinha todas as características para agradar a Deus, porém era leproso. Olha só, quantos poréns tem na sua vida? Pensa aí. A Darlene orou ali, e a gente fica até emocionado, E a gente descobre que a gente tem tanta falha, que Deus não merece. Mas Ele tem uma paciência com a gente tremenda. Ele está nos ensinando, está nos orientando, não tem problema não, vai melhorar. Aí agora eu pego o cara aqui que, porém,
ele tinha lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que era da terra de Israel. Essa história tem 3 fatos aqui que eu fico impressionado na história de Naamã. Primeiro, a cura de Naamã. Segundo, essa menina. E terceiro, Geazi. Eu fico imaginando essa menina fazendo parte do versículo 40 de Lucas. Ou seja, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus. Essa menina está aqui dentro. Gente, uma menina que não tinha salário, não tinha férias, não tinha 13º, não ia ter aposentadoria do INSS, não ia poder pegar empréstimo consignado, até porque o presidente está querendo acabar. Não tinha nada. Era escrava. Olha só. Foi presa e botaram-a para servir na casa de um leproso. Poxa vida, né? Você está acompanhando o raciocínio? Deus, como Ele faz? Algumas pessoas iam falar: pô, mas caramba, por que Deus permitiu que essa garota tenha sido presa, escravizada, dentro da casa de um comandante? Gente, é uma colcha de retalho. Deus tem os seus propósitos. Isso que você está passando, olha só, você tem que pensar. Deus tem um propósito nisso tudo. Amém? E você vai vencer. Acredite nisso. Eu vim inspirado para falar isso para você, porque se não acreditar, você sai daqui decepcionado, triste. Aí essa menina, naturalmente, quando ela percebe que o seu patrão, seu dono, né, é leproso, talvez ela não percebesse, mas um dia ele chegou em casa, aí tirou a farda e ela viu a lepra em seu corpo. Ela não pensou 2 vezes. Ela pegou Naamã pelas mãos e levou ao profeta da sua terra. Mas não foi assim. Ela não pegou ele pelas mãos, até porque era uma escrava. Aí o que ela faz? Ela vai lá, fala com, né, a esposa de Naamã, a sua dona, e fala: puxa vida, vai lá na igreja quarta-feira. Vai
lá que a gente vai estar orando pelos enfermos, para Deus curar. Ela não fez diferente, não. Olha só, você tem que fazer o convite. Aceita quem quiser, gente. Mas a nossa parte é convidar. Naamã não conhecia profeta de Israel, não estava nem aí para isso. A mulher dele piorou. O Flamengo está jogando hoje? É só tem fogos, é para o Flamengo, não sei porquê. Aí ela diz, né, com todo respeito, quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Gente, você percebe a fé dessa menina? Olha, ela não conhecia Jesus. Jesus ainda não tinha vindo a este mundo. Olha, nós conhecemos a Jesus e não temos a fé que essa menina tem. A gente acha que Deus não vai fazer, que Jesus não está ouvindo. Não é verdade? E aí ela catuca a onça com a vara curta. Por quê? Porque quando ela fala isso, Naamã escuta, eu não sei nem o que ele estava fazendo atrás da porta, eu não sei, porque ela fala para a esposa. Mas a Bíblia diz que ele ouviu, que conversaram, sei lá, a esposa falou para ele. Mas, gente, um cara bem sucedido, um cara rico, um cara poderoso, um guerreiro. E agora houve algo que estremece o seu interior, balança. E o que ele faz? Diz a Bíblia que ele corre lá no rei, no seu chefe. Chega lá e fala: chefe, com licença. Olha, tem uma menina lá em casa, essa que eu falei, né, que não tem direito a nada, INSS, nada disso. Essa menina lá em casa, ela disse que se eu for ao profeta lá da sua terra, de Israel, puxa, eu serei curado. E aí? O rei ficou admirado. Eu imagino que ele falou assim: caramba, esse cara, com toda a força e poder que ele tem, está acreditando nessas historinhas de uma menina. Você vê como Deus usa as crianças, né? Puxa vida, então preste atenção no que as crianças falam. E pode ser Deus falando. Aí então o rei ficou admirado. Bem, Naamã então contou para ele, e ele falou para Naamã: olha, vou escrever uma carta para o rei de Israel. Agora já mudou o negócio. Agora já saiu da casa de Naamã. Agora já está na mão do rei. O rei redige uma carta para o outro rei. Eles não batiam bem, né? O outro rei recebe a carta. E recebe a carta e fica admirado. O que eu tenho com isso? Está vendo? O rei da Síria me manda uma carta falando
que o profeta pode curar o comandante dele. O rei de Israel achou até que era uma cilada, uma armadilha. Esse cara está querendo, né, fazer uma pegadinha comigo. Porque como que eu vou mandar curar esse homem? Aí, o profeta ouviu. Você percebe que as pessoas ficam ouvindo coisas? O profeta ouviu e falou assim: manda ele vir. Falou para o rei. É o rei, como é que é? Manda ele vir, que ele vai ver que tem Deus em Israel. Aleluia. Está vendo? Manda ele vir. Eu até me arrepio, gente. Estou todo arrepiado aqui. Que autoridade desse profeta, chamado Eliseu. Manda ele vir. Que certeza que ele tinha de curar esse homem. Nós precisamos ter essa certeza que Deus é conosco, que Deus está cuidando de cada situação nossa. E eu vou dizer com todas as letras, olha só, às vezes você está olhando para a sua situação por um ângulo errado. Aí, estou todo arrepiado. Um ângulo errado. E a gente sofre porque está olhando pelo ângulo errado. Esse homem leproso, ele olhou pelo ângulo certo. Ignorou a menina. Não avaliou se ela era insana ou não, se era brincadeira de criança. Não. Ele olhou para o ângulo certo, ele falou: não, peraí, vou lá falar com o rei. Ele poderia ter ignorado, falado: não, essa menina, ô mulher, tu está acreditando nessa menina? Isso aí é uma armação, a gente prendeu ela está aqui como escrava. Mas não, ele não viu nada disso, a gente vê as coisas erradas. Meu Deus do céu. Aí, ela diz que o profeta restauraria a lepra, o corpo desse homem. Mas vamos caminhar, né? Aí Naamã, feliz da vida, quando Eliseu liberou, pode trazer ela aqui quarta-feira, né? Gente, o comandante chegou lá. Você já imaginou um comandante? Imagina um comandante aí, gente. Não, teu marido não. Está mandando mais nada, né? É um comandante. Eu vou falar para você, eu nunca fui militar, né? Mas trabalhei ali na Marechal Floriano, na Light, né? Era a matriz da Light, ainda é até hoje, né? E olha, a gente tinha que pegar o trem 5 e 5, 5 e 10. Acho que era 5 e 5, 5 e 10. É, 5 e 10. Parecia o último. Quem saía 5 horas, saía atropelando tudo. Quando chegava ali naquele quartel, né, do exército, naquele QG ali, gente, tocava lá aquela corneta, era o coronel saindo, era o comandante. De manhã, quando ele entrava, tocava a corneta, parava todo mundo. Para a saída também.
Aconteceu uma vez, 2 vezes, todo dia. Chegou um dia que todo mundo já atravessava a rua, para não parar, ia perder o trem. Então, olha só, a autoridade tinha que parar. Podia ser preso se não parasse. Assim chegou esse homem lá em Israel, cheio de medalha, galão, dinheiro, levou muita grana, joias, roupas. Olha só, gente, ele foi pagar o milagre. Ai, Jesus, queima. Hoje nós estamos vivendo até essas coisas. Ele levou um caminhão de joia. Legal. Ele imaginou assim: quero ver como esse profeta vai me receber. Nem recebeu. Profetazinho mal educado, nem recebeu. Vieram falar com Eliseu, tem um Geazi, né? Aquele homem está aí. Qual homem? Aquele que tu mandou vir. Já esqueceu? Está aí, leproso. Olha, ele é comandante, hein? Porque tem gente que faz isso, né? Chegou um cara diferente na igreja, quem é? Nada. Tudo ovelha. Ele falou, tá bom, manda ele mergulhar lá na... O quê? Manda ele mergulhar 7 vezes lá no rio. Profeta, ele não vai aceitar esse negócio não. A gente vai ter que levar ele de caique, de jet ski, porque o cara é poderoso. Não. E olha, gente, foi um problema sério. Eliseu não aceitou, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Não aceitou. Será que tem pessoas assim, que chegam na igreja, parece que está, com o rei na barriga, sei lá. Não. Ele não aceitou. Ele falou, não é possível. Tem rios limpos aí, que poderia abençoar a minha vida, eu vou mergulhar nesse rio aí? Mas não vou mesmo. Diz lá para ele que não vou não. Está vendo? Aí o que acontece? Você começa a perceber no texto que esse homem com toda a autoridade, ele seguiu a palavra de uma escrava, criança, e agora ele tem que ouvir a palavra dos seus soldados, dos seus servos. Você percebe que na vida tem hora que a gente tem que descer do pedestal? Se não descer, é derrubado. Essa é a grande realidade. A gente continua sendo pó. E ao pó voltaremos. Acabou. Tudo bem, mas eu tenho 3 faculdades, mas eu tenho isso. Não adianta, vai ficar tudo isso aí e vai tudo para o pó. Acabou. Seus companheiros, seus soldados, aquela comitiva toda, que encheu um avião, falou para ele, olha, chefe, escuta o homem é profeta, escuta ele aí, eu acho que vale a pena. Será? Vale. Está vendo? A gente às vezes não tem tempo para Jesus, a gente às vezes não aproveita a grande oportunidade que temos
Qual é a maior oportunidade que temos para buscar Jesus? Sabe qual é? A saúde. Porque quando tiver sem ela, vão te levar lá. E de repente não dá nem para ir andando. E a gente fica protelando. Aí ele decidiu. Falou, tá bom, eu vou me sacrificar. Essa água suja. Estou imaginando aqui a pose de um comandante para mergulhar nesse rio tão simples. Aí então ele tomou coragem. Isso é para você ver a cegueira espiritual. Olha, às vezes a gente está na igreja anos e anos, mas continua cego. Continua cego. A gente serve, a gente faz tudo, aquela coisa toda, mas continua cego. Você lembra? Vê se você lembra. Presta atenção nisso. Nem sei por que eu estou falando isso. Deve ser porque estou falando isso. Você lembra do teu encontro com Jesus? Quem lembra aí? Ele mudou a tua vida? Não precisa responder não. Senão eu posso ser processado. Constrangimento. Gente, olha só, não adianta achar. No Evangelho não tem achar, achômetro. Você tem que ter um encontro com Jesus. Eu era um bêbado, só vivia drogado. Eu tive um encontro com Jesus. Conto para todo mundo isso. Por quê? Porque foi esse encontro que me marcou. É esse encontro que eu lembro sempre que eu estou desanimado, que eu estou... Então, olha só, se você não teve, não tem graça. Você tem que ter um encontro. E se não tem, começa a orar, fala, Senhor, eu quero te encontrar. E você vai começar a cantar assim, ó. Te encontrar, foi tão bom, eu não tinha paz. Aí dá para gravar até um CD. Caramba! Paz! Olha que empolgação! Tá vendo? Nem me colocaram no louvor. Me excluíram. Não acreditaram em mim. Mas te encontrar foi tão bom, Senhor. Eu não tinha paz. Era o caso desse homem aqui. Ele ia para uma guerra, ele vencia a guerra, mas chegava em casa, encostava no colo da mulher, para ver uma Netflix, e falava assim, mulher, ganhei mais uma guerra, mas continuo leproso. Caramba! O que vai ser de mim? Meus homens nem sabem que eu sou leproso. O meu uniforme esconde. É um sofrimento, gente. Esse homem teve um encontro com Deus fora de série. Cumpriu a determinação do profeta. Não teve contato com o profeta, mas obedeceu. Saiu daquelas águas limpo, purificado. Esse é o nosso Deus. Meu Deus do céu. Logo no Rio Jordão. Se te mandarem para Sepetiba, vai lá. Dá um mergulho, dá 7,70.
Se quiser mais sujo, vai para o Ricandu. Água que tu bebe. Naamã, acabou a indignação, gente. Quando ele... Eu, se eu fosse Naamã, eu ia ser assim, ó. Dei o primeiro mergulho. Aí saí. Adiantou nada. Olha a fé. Adiantou nada. Vou dar outro. Deu 2, deu 3, deu 4, deu 5, deu 6. Falou assim, eu vou embora daqui. Aí alguém deve ter falado, meu amigo, é 7. 7 é o número da perfeição. Então vamos lá. Quando ele deu o 7º, ele encontrou o poder de Deus, o impacto. A Bíblia diz que esse homem se converteu. Ele mudou de Deus. Ele ficou numa intriga muito grande. Por quê? Porque o rei dele tinha um Deus. Ele ainda perguntou a Deus, o que eu vou fazer quando esse rei colocar para ir lá, levá-lo lá para adorar? Deus muda tudo, gente. Deus muda tudo. Por isso Deus afasta as falsas amizades da sua vida. Aquela pessoa que você achava que era sua amiga, seu amigo, e Deus afastou ela de você. Sabe por quê? Para Ele não atrasar a sua vida, porque você agora é de Jesus. E às vezes você fica sozinho, perdeu os amigos todos, mas até isso Deus faz. Isso chama-se livramento. Então, olha só, nós temos a faca e o queijo na mão. Todos serão curados? Nem todos. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus conhece o dia que eu vou partir, que você vai partir. A gente não conhece. Então a gente ora, pede a Deus pelas pessoas. Isso é importante. E depois eu vou falar do outro aspecto dessa mensagem, do Geazi. Lembra do Geazi? Um cara maneiro, um homem, um servo, que foi lá, quando Naamã foi embora, ia deixar aquele negócio todo lá, aquele montão de joias. Eliseu falou, não quero nada. Manda ele levar de volta. Viu? Deus não cobra o milagre. Hoje nós vemos tanta coisa sendo cobrada, né? E Deus não cobra o milagre. Geazi correu lá, interceptou lá a carruagem e pediu algumas coisas a Naamã, em nome de Eliseu. Que coisa, né, gente? Poxa. Você percebe isso? Geazi não estava servindo a Deus, estava servindo a Eliseu. É diferente servir a Deus. Aí foi lá, pegou aquela grana toda,
levou para sua casa, escondeu. Oh, ele não conhecia Eliseu? Não. Quando encontrou Eliseu, Eliseu falou assim: Geazi, por onde você andou? Olha só, é a preposição, né? Por onde você andou? Não, eu fui dar uma voltinha. Fui ali em Brasília. Nada. Eliseu então falou: olha só, você agora vai ficar com a lepra de Amã, de Naamã. Imediatamente ele ficou leproso. Está vendo? Como Deus é justo. Você lembra de Geazi? Não. Eu estou aqui para te lembrar. Geazi é aquele cidadão. Lembra daquela mulher rica que Eliseu passava todo dia? E aí ela construiu um quarto para Eliseu descansar a sua trajetória. Aí Eliseu falou para Geazi: puxa vida, pergunta a ela o que ela quer. O que você acha que ela gostaria? Um camelo do ano? Né? O que tu acha? Geazi falou: não, acho que ela ia ficar feliz com o filho. Ela não tem filho. Já era velha, rica, não tinha filho. Aí Eliseu foi lá, falou com ela e deu um filho a ela. Deus fez um milagre naquela mulher. Ela ganhou um filho, olha só que coisa maravilhosa. De repente o filho dela morre. Você deve lembrar dessa história. Se não lembrar, lê a Bíblia. Eu só posso contar alguma coisa, ler para você não dá. Aí, olha só, essa mulher vai ao encontro de Eliseu. Muito triste, decepcionada, porque ela não pediu um filho. Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ela foi lá e falou: poxa, meu filho morreu. Aí Eliseu, isso é só para você entender o que eu quero dizer, né? Aí Eliseu chegou, pegou o seu bordão, entregou a Geazi e falou para ele: ó, vai lá, coloca esse bordão no menino. O menino estava lá no quarto, morto, no quarto da sua casa. A Bíblia diz que Geazi correu lá, colocou o bordão no menino e nada aconteceu. Quem é Geazi? É esse mesmo personagem. Nós precisamos servir a Deus, gente. Aí ele voltou e falou assim: olha, o bordão não funcionou. O bordão não funcionou. Quem não funcionou foi ele. Não foi o bordão. Talvez ele não teve fé, mas ele teve fé de pegar a grana lá de Naamã. Então, gente, nós precisamos atentar para essas coisas. Nós temos que ter uma vida correta diante de Deus. Mesmo tendo uma vida correta diante de Deus, a gente ainda sofre. Amém? Imagine se não tiver. Esse homem voltou curado para casa, a lepra desapareceu. Foi uma festa. A menina
a Bíblia não fala nem o nome da menina, mas essa menina foi um instrumento. Então, olha só, seja um instrumento na vida de alguém. Seja um instrumento. Que Deus abençoe a sua casa. É muito importante isso. As crianças estão quase invadindo, né? Então aguarde que nós vamos orar pelos enfermos. E Naamã disse assim, ó, agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, só lá em Israel. Esse é o nosso Deus. Amém? César, chama as crianças lá, vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E pedimos, Deus, que o Senhor nos cure verdadeiramente. Porque nós vamos precisar, Deus, dos teus milagres. Mas nós acreditamos no Deus que curou Naamã. E assim oramos, crendo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Era pra eu ir na Americana. Vou deitar com ele mesmo, que eu tô bem hoje. Juninho, amanhã vai dar ruim. Escutem. Fica tranquilo. Meu Deus do céu. Tomei uma bolinha. Peraí, que eu esqueci. A oração. Mais uma vez, os coelhos acordaram em uma manhã de Páscoa, revoltados com essa história de coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, de olhos vermelhos, de pelos branquinhos, passo ligeiro, eu sou coelhinho, de olhos vermelhos, de pelos branquinhos, e passo ligeiro, eu sou coelhinho, de olhos vermelhos, de pelos. Ai, meu Deus do céu! Acorda, coelhada! Ai, eu acredito! De novo! Eu já disse várias vezes que eu não boto hoje. Eu não aguento mais, eu já tirei até essa música da minha playlist. Meu Deus do céu, eu tenho que dar mais bicho, eu tenho que entrar em contato com o pessoal da família, não pode ser. De novo essa música de coelho. Ei, mano, acorda não. Tira a mão! Meu Deus do céu, que esse trabalho olha de coraçãozinho. Mano, eu tô dormindo! Aquela música de infernal de novo, que negócio de coelho. Que coelho bota ovo, que o coelho é negócio de borracha. Meu Deus do céu, olha só. Eu não sou galinha, não. Olha só. Eu sou coelho. Não tenho uma paz com aquele gente que tem a paz. Deixa minha esposa saber. Deixa minha esposa saber que ela bota ovo, ela fica brava. Ela fica sentada demais. Não tem uma paz, os povos coitados com ele tem paz. Eu vou voltar a dormir, eu não quero saber. Te acalma, Estevam, te acalma. Ei, acorda, que dormir nada. Mas que perturbação é essa? Você não já.
assim. Vai nessa. Não tem esse negócio de Páscoa. Eu nem posso, Vou rejeitar aqui meu médico falou que eu não posso negócio de chocolate, porque seria. Olha só nem galinha bota ovo. Coelho não bota ovo, porque bota ovo é galinha. Por que não intitular a galinha da Páscoa? Menino, diz que essa história é antiga, começou lá em 1860, quando o Natal de Deus, as terras dos coelhos. E ela tinha que escolher logo o coelho. Ah, isso que é. O que a gente tem a ver com isso? É porque era a deusa da fertilidade. Eu que tenho a ver com isso. Gente, eu quero dormir. Gente, a Páscoa é Jesus, foca nele, gente. O negócio é Cristo, deixa a mulherada em paz, meu povo. Eu não tenho nada a ver com ele. Ó, tá aqui meu zap, ó. Vem pra mim. Ó, escreve, ó. Esse é o barulho do meu zap. Olha aqui. Ó, ovo de colher. Se eu não boto nem ovo, tem que tirar de colher. Aqui, ó, ovo de colher. Tá moderno o negócio, né? Olha aqui, ovo trufado. Meu Deus, ovo trufado. Como é que é isso? Se nem o ovo a gente consegue retirar o trufado. Eu vou falar pra vocês. A gente tem que ter uma conversa com as galinhas pra ver se ela dá um jeito disso aí. Olha, você não vai mais. Ó, eu vou falar a verdade, mas eu vou falar a verdade pra você. Eu já sofro até de ansiedade. Porque eu sei que a Páscoa só poder isso. Fica calma. Ó, todo mundo não tem pra chorar também. Coelhinho, meu ovo, coelhinho, ovo, eu não sei que mexer com isso. Eu tenho que pular, né? É isso aí. Eu não sei mexer com isso. Eu vou te falar um negócio. A gente tem que dar um jeito nisso. Porque toda manhã de Páscoa é a mesma coisa. A ideia é, Jesus ressuscitou. Mas não, vamos acordar os coelhos. Vamos cantar aquela música. Cadê a menina? A menina que tem a galerinha que sabe da verdade. Pra ver se o povo começa a acreditar. Não. E deixa a gente em paz. Porque isso aqui nada mais é, gente, que é revolta dos coelhos. A gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais. O negócio é o seguinte, eu vou botar no meu Facebook. Vou botar no meu Facebook assim. Eu não boto ovo, meu perfil. Não boto ovo. Eu vou falar, não sei trabalhar com chocolate. O negócio meu é horta. E o que foi? Isso aqui é isso. Oh, meu Deus. Tá. O galinheiro é primeira direita, segunda esquerda. Galinheiro. E quem tem? Ele me bota ovo? Quem falou isso pra você? A minha mãe. Ih, a tua mãe tá. A tua mãe ela conversa com o pastor Ailton? Dá certo, ela tá uma vida. É verdade, não sabe esse lugar, é do outro lugar. Vai. Ó, escuta uma coisa. Escuta, você não encomenda, tu tá com tu é safado. Não. Fala a verdade. Eu não posso porque o médico falou, não, ó, diminuiu o açúcar, meu negócio é tudo esse pergunta. Você não aceitou uma encomenda? Nenhuma, graças a Deus. E quem quer essa perseguição nesse ano? É aquela coisa que todo mundo, né? Vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia. Surgiu uma luz. Essa luz não fala da sua. Deixa eu falar, esquece. Então, vamos lá, convertido. Aí é o seguinte, nós vamos chamar as pessoas certas para explicar para esse povo de uma vez por toda que a Páscoa não é coelho, não aguento mais. Fechou. Fica calma, vai dar tudo certo. Todo mundo bolinha. O estrela. Ó, o estado que o coelho ficou. A gente não tem mais pra gente. Calma, vai dar tudo certo, calma. Vem cá, meu povo. Vai, Esse povo vai chamar os quadroleiros da verdade. Olha isso aí. Aplausos pra eles, gente. Fala pra esse povo a verdade. Ensina aí. Pra ver se tira da nossa Eu não aguento mais, eu quero voltar a dormir. Amanhã tem que trabalhar. Eu tenho 2 empregos. É horta e ônibus. Não, brincadeira. Então, explica pra esse povo que não dá mais. Eu não aguento mais. Começa pelo hospital, quando ele vai pros pequenininhos, é melhor? Vai pelos pequenininhos, depois tem que ir pros grandes, né? Isso, ajuda. Isso, pode acertar, pra ver se eu tenho paz. Eu amei ser diretor. É muito bom. No microfone. Jesus venceu a morte. Aleluia!
Jesus sofreu muito. Quando penso nisso, me entristeço. Mas ele venceu toda dor e humilhação, para que eu e você também possamos vencer. Escolha hoje andar ao lado dele. Amém. Aplausos para você. Eternamente ao lado dele. O cordeiro morreu, mas ressuscitou e vivo está. E ele escolhe você. Jesus ressuscitou. Dá para tirar da nossa conta essa história, né? Mas se ele ainda tem alguma dúvida, vamos mostrar para eles um pouco do sacrifício, né? De repente, vendo o sacrifício de Jesus, A gente tem que fazer um negócio meio. né? Eles vão acreditar. Tudo que ele sofreu, todas as dores, vão acreditar que a gente não tem nada a ver com isso. Eu gostei desse negócio. Vamos ver, vamos ver. Pela briga dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziram meu Jesus, mas